Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 38º episódio nosso aqui. Já adianto, viu, turma? Nessa nossa primeira temporada, o nosso objetivo aqui, trancos e barrancos, né, Fred? A turma está ocupada pra caramba, é chegar em 40 episódios. E se eu não me engano, Rodrigo, essa é o quê? A tua terceira, quarta, quinta ou 13ª participação? 8ª participação. Olha só, então o Rodrigo vai estar em praticamente 20% dos nossos episódios aqui, o que é uma honra. Obrigado aí pela disponibilidade em participar. A gente reconhece que a agenda é sempre um desafio. A gente está gravando esse episódio no dia 31 de outubro, às margens do mês de mais feriado a cada 4, 5 anos. Vocês sabiam que essa configuração de novembro é o que apresenta o maior número de feriados, e isso acontece a cada 4 anos, salvo engano. Dou aqui também as boas-vindas ao Frederico Gonçalves, que volta para o 38º episódio. Fred, seja bem-vindo de volta. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Falhei um aí, mas foi por uma boa causa. Bora lá. Bora lá. Seguinte, para lembrar, a ideia aqui é uma conversa sobre casos reais. A gente realmente acredita que planejamento financeiro, pessoal, é uma arte. E a arte, ela tem esses traços, por hora, não muitas vezes fácil de se reconhecer. Por hora, a gente chega para uma reunião com tudo bem organizado, bem pensado, dentro do escopo, num cronograma, e o cliente vem e traz para a gente algo completamente diferente do que havia sido pensado, e a gente precisa saber lidar com isso. Então, a gente quer poder explorar um pouco desses casos reais aqui, sem script, dialogando, para você poder sentir como que é a troca entre verdadeiros planejadores, e que isso te ajude também a ponderar se essa é um tipo de atividade, se essa é uma abordagem que você gostaria de poder ter, viver, ter como dia a dia junto com os seus clientes. A gente busca fazer disso uma grande troca de experiências, mas também um momento no qual eu, o Fred e o Rodrigo, nesse episódio em particular, podemos mostrar como a gente busca caminhar em profundidade, em abrangência, com os diversos assuntos que emergem no grande e amplo contexto do planejamento financeiro pessoal. Sem mais delongas, eu convido aqui o Fred a compartilhar com a gente. Queridão, o que você teve aí de caso interessante, recente, para gente poder dialogar e você presentear, brindar quem está ouvindo com um caso legal? O que você conta? Bom, vocês sabem que geralmente a gente conversa sobre podermos marcar agendas individuais com cada um dos cônjuges, né? E nesse caso foi uma dessas. O marido me procurou, falou: Fred, hoje vou só eu, quero conversar contigo, né? Ele veio, nós começamos a conversar. Eu tenho sentido já há um tempo aí um ruído nessa relação financeira, vamos falar assim, deles, né? É um casal que juntos tem um potencial fantástico, né? Mas que vira e mexe tem um pontinho ali. E o que acontece? Só para contextualizar todo mundo. Há um tempo atrás, ela, executiva de uma empresa grande, multinacional, saiu e precisou de um tempo para se recolocar de forma consultiva, né? E hoje está super bem, mas precisou de um backup, vamos falar assim, dele lá na época. E hoje, coincidentemente, é ele que tem precisado disso. Tá? Ele que tem precisado dessa rotina de, estou precisando tirar dinheiro da aplicação, vamos entender como é que as contas estão. Eles dividem as contas 100%, tá? Então cada um paga uma parte, tá, etc. E ela mesma, há um tempo atrás, ofereceu, falou: deixa que eu pago, né? As contas todas, mas o apoio não está vindo de tão tranquilo assim, sabe? Tem tido uma cobrança em relação a esse apoio. E aí a conversa evoluiu para esse lado de falarmos um pouquinho sobre essa relação financeira estremecida entre eles nessa ponta de como lidar com tudo isso, de como entender, dele abrir o coração aqui para mim, realmente falou assim: pô, Fred, da minha parte, nunca imaginei algo do tipo, mas enfim, quero tua ajuda aí para entender o que e como fazemos. Tudo isso. Tá. Mas dá um pouco mais de detalhe, Fred, para a gente. Ele manifestando para você o que? Uma certa... Naturalmente, um incômodo, né? Porque, pelo que eu entendo, na cabeça dele,
Quando meu cônjuge precisou, eu apoiei e apoiei de uma maneira incondicional. Agora a maré virou, e eu estou precisando de um apoio. O apoio vem, mas poxa, mas vem de maneira mais tensa, vem com vem mais tenso, vem com questionamento. Ela mesma já falou sozinha comigo sobre alguns pontos, né? Ela fala, pô, Fred, não me sinto à vontade de trocar meu carro porque eu não sei o que ele vai imaginar, né? Não sei se vai incomodar ele. Então tá faltando um pouco de diálogo, sabe? Tá faltando um pouco mais de diálogo. Tem muito achismo e interpretações de todo um histórico aí familiar, principalmente pelo lado dela, tal, etc. Mas tem muito achismo nisso tudo, né? E tá faltando esse diálogo. E aí, o que acontece? Tá existindo vamos falar assim, tem um caderninho, tá sendo anotado as ajudas, para depois ser... Vai ter um checks and balances ali, vai ter um encontro de... Entendeu? Isso incomodou bastante ele. O Rodrigão, dizem por aí que no casamento de marido e mulher não se mete a colher, né? Ou é algo do gênero. Mas e num caso como esse? O que você pensa? Qual deve ser o papel de um planejador? Ele tem algum papel nesse contexto? Ou a gente aponta para algum outro tipo de profissional e diz, não, meu negócio aqui é só cuidar de te deixar mais rico ou te deixar menos pobre? O que você tem para compartilhar aí sobre o papel de um verdadeiro planejador quando existe alguma disfunção conjugal? André, acho que essas situações assim de algum alguma dissincronia assim entre o casal e a nossa participação nesse contexto é até mais comum, né, do que talvez o público em geral imagine, né? Eu já tive essa experiência que o Fred comentou também de ter, né, uma conversa individual, né? Lógico que a gente fomenta muito, a gente fala muito sobre a importância de fazer esse planejamento com o casal, por exemplo, né? Quando é o caso, ou às vezes até envolvendo filhos quando já estão maiores, né, e conseguem compreender melhor. Mas também, às vezes, é importante ter essa perspectiva individual, porque, por incrível que pareça, né, alguém do casal, ou às vezes ambos, se sentem à vontade em abrir o que são esses dilemas para o planejador, né, quando você constrói essa confiança, antes até de expor isso para o próprio cônjuge, né? Então, eu acho que a gente tem um papel importante aqui, fundamental, até porque a gente está numa posição privilegiada, digamos assim, para abordar esses problemas, justamente porque a gente tem algum distanciamento. Muito bom, né? muito bom. Esses temas se complicam muito, às vezes, porque eles estão, entre aspas, contaminados aqui pelos aspectos da relação, pelas questões afetivas, que muitas vezes deixam alguns temas mais nebulosos do que deveriam ser, né? Esse ponto que o Fred destaca, assim, eu vejo como um clássico contexto em que o diálogo tem que ser muito importante, né? E ele tinha que ter sido, inclusive, né? Eu não sei o quanto isso foi feito antes da tomada de decisão, né? Antes de decidir essas mudanças estruturais, assim, né? De carreira, passos importantes, o quanto isso foi discutido e conversado, compartilhado no casal antes que essa decisão fosse tomada, né? Porque é lógico que é super importante a gente respeitar as individualidades, acho, numa relação, né? Claro que tem que ter o espaço para o indivíduo, né? Mas quando uma família é constituída, a gente precisa ter esse olhar generoso, acho, empático, de entender como essas coisas afetam o outro também, né? Ela vai se sentir muito pressionada, vai ter um peso, não vai? Como é que dá para a gente construir um planejamento, um passo a passo aqui, que todo mundo consiga estar relativamente bem nessa transição, né?
isso precisa conversar, né, André? Tem que ter o diálogo, inclusive essas conversas difíceis, né? Conversas difíceis. Olha só, Fredão, volto para você. O Rodrigo não deixou dúvidas de que sim, a gente deve se envolver, inclusive argumentou, ao meu ver, de maneira bastante sólida, porque temos uma perspectiva um pouco apartada, isso dá para a gente o privilégio de uma análise talvez menos carregada de emoções, então a gente pode sim servir. Então, o que está bem determinado aqui entre a gente. Fred, volto para você agora. E o como? Como é que você tem atuado nessa área? O que você tem feito? E tenta passar para a turma, Fred, meio que um passo a passo, assim, naturalmente, cada caso é um caso, mas não mostra o trilho, porque a gente não confia nele. Mas qual é a trilha que você tem seguido para ajudar um casal que cada um está te trazendo uma perspectiva aí? Eles estão te pedindo ajuda, né? Como é que você tem desempenhado essa ajuda? Bem objetivamente. André, eu vou colocar até aqui desde o início, tá? Porque pontualmente aqui você sabe que as minhas anotações elas são muito focadas no me ajudar com o trabalho para frente, né? Então eu coloco muito elas ali nascer já de forma a eu realmente pescar bastante essas questões todas e começar a responder aquilo, né, e criar essa trilha junto com os clientes. Então, por exemplo, lá de trás, eu já tinha pontuado e grifado que essas finanças são totalmente separadas, né? E que sempre a conversa do dinheiro não foi muito simples. E fala dos dois, tá? A gente não faz muito plano junto. Ele sempre foi uma pessoa mais contida e etc, tá? E ela sempre investiu muito por um lado de uma previdência privada, que era o foco principal da outra atividade dela, que era o maior montante. Eles têm cada um imóvel de locação, aí tem salas comerciais em conjunto, tal, etc., mas fazem investimento separado, tal. Então, o que eu tenho? Eu só estou pontuando para vocês essas características, para quê? Para caminhar para o lado do seguinte: como é que a gente constrói isso ao longo dessa trilha toda, dessa história toda, né? Incentivando o diálogo entre eles, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, saiu uma viagem aí com a filha de 5 para 6 anos agora, né? Para 7, perdão. Quase 7 agora, já que a gente já está faz tempo junto. De uma conversa deles sobre um plano junto, um legado que eles querem construir para essa família, você entendeu? Que eles querem deixar, exemplo da relação de conversa, tal, etc. Então, eu venho construindo junto com eles ou com os clientes. A gente olha para as finanças, vamos olhar para os investimentos, vai estar tudo bem, e vai estar tudo bem. Tá? Nós vamos fazer um plano para estar tudo bem. Mas o que precisa estar bem é para que tudo aquilo serve? Para que tudo aquilo vai servir? Para que tudo aquilo que está sendo feito vai ser destinado? Para onde? Né? Qual vai ser a alocação final obediente aos planos e projetos da família? Então, por exemplo, a dúvida atual deles, lá atrás, era se comprariam ou não uma casa. E uma casa que não fazia o menor sentido para eles. Por quê? Porque eles não tinham um planejamento de vida em comum para a família. Tá? E aí o que eu tenho incentivado é esse planejamento em comum para a família. Tá? Um entendimento. E aí, como é que você constrói isso, Fred? A trilha e não o trilho, né? Eu já cheguei a caminhar com ele em volta aqui do clube aqui, né? Para conversar com ele. Eu já cheguei aí tomar um café só com ela para conversar com ela, para entender todas essas coisas. Então você constrói se adaptando àquilo que está pintando para você, né? Então a gente tem que ir entendendo e abrir e sempre ir no extra mile, né, André, que a gente fala bastante de
cara, às vezes você vai ter que tomar um café com o cliente e falar outras coisas para entender como é que ele está reagindo a tudo aquilo, né? Para entender como é que as coisas têm sido trazidas. Então, eu estou dando muito o exemplo deles, mas é o que eu faço com os outros, é tentar ajustar tudo isso para que a conversa caminhe para o lado deles e não daquilo que os outros estão falando. Para que o contexto caminhe para aquele que é o deles e não o contexto que estão montando para eles. Você entendeu? Para que as coisas caminhem em um alvo comum e não um fim de uma relação. Né? Legal, legal. E, Rodrigão, voltando aí agora, querendo discutir um pouquinho também na direção do como, cara. Ao se deparar com situações análogas, o que você tem buscado fazer de prática realmente? O Fred propõe aí, poxa, mais diálogos na direção de um plano em comum, reuniões talvez extraordinárias, um café, uma caminhada para, deixa eu conhecer um pouquinho mais aí a perspectiva de cada. E você, o que você traz aí para a gente poder dialogar? André, eu acho que é uma situação que de fato diz muito mais respeito às questões pessoais deles, anseios pessoais, e como eles estão se sentindo com relação a esses planos, até do que algo tecnicamente, financeiro, uma série de contas que a gente vai fazer, né? Então, acho que eu concordo completamente assim, com o Fred sobre o valor dessas conversas agora, né? Porque o Fred até traz alguns pontos que dão a sensação para a gente de que eles estão decidindo uma série de planos ou tomando uma série de decisões, iniciativas, porque é o que eu acho que deve fazer, é o controle que eu acho que a gente deve ter, mas sem refletir muito sobre um olhar maior. Qual que é o objetivo aqui da família como um todo, né? O caderninho de checks que o Fred citou me chama muito a atenção, né? Então, a gente está contabilizando a ajuda, entre aspas, aqui, ajuda que um dá para o outro em momentos de necessidade. Esse controle, qual que é o objetivo, de fato, né? Vai ter algum momento que, se esse check não tiver no 0-0, alguém ganha um prêmio de melhor cônjuge, né? Ou alguém é punido por não ter tido a condição de ajudar tanto quanto o outro, né? E lógico aqui que eu estou partindo de um princípio de que a gente está construindo uma relação saudável e que ninguém aqui está abusando, digamos assim, do afeto do outro, né? Eu imagino que eles queiram as mesmas coisas, que eles se gostem, que eles queiram uma família que esteja bem, próspera, né, e que siga bem. Então, nesse contexto, né, se é isso que a gente quer, construindo esse diálogo, né, poxa, será que não é melhor a gente entender o que é o ponto de dor de cada um e conciliar isso, né? Se ele está se sentindo mal, se sentindo vulnerável nessa transição, será que não é uma conversa com eles que vai fazer ele relaxar e até conseguir tocar melhor essa transição, se ela der essa segurança para ele, né? Se, por outro lado, ela está se sentindo pressionada com o peso de agora, individualmente, durante esse período, ter uma responsabilidade maior, será que ele também não consegue compreender isso, eles tomarem algumas decisões com relação às reservas que eles têm, ou como essa transição vai ser feita para que ela se sinta mais tranquila, né? Agora, de fato, o que pode acontecer é os dois sofrendo sozinhos, né? E aí que entra essa questão que o Fred falou, né? Essa pessoa externa de fora pode ter um olhar desse todo e ainda que com uma intimidade menor, evidente, do que o casal tem entre si, pode ser quem vai promover esse encontro, né? E fazer os próximos passos serem muito mais tranquilos do que podem parecer agora, né? Muito legal, muito bom, muito bem. Casais, acho que uma coisa muito importante que eu busco também é ajudar os casais a terem algumas conversas até bastante simples. Por exemplo, né, quando eu vejo que há uma disfunção, e essa disfunção pode ser manifesta na direção de dividir totalmente as contas, ou uma cobrança muito excessiva, a gente percebe isso. Não é uma ciência de foguete perceber que, opa, tem alguma coisa aqui que não está tão bem. Eu gosto de olhar bem no olho deles, né, no olho de cada um,
e dizer primeiro, Rei, eu gostaria aqui de assumir um compromisso, né? Um compromisso de ajudá-los no casamento de vocês e não apenas nas finanças de vocês. Tudo bem eu poder me candidatar a isso, né? Eu acho que é importante ter esse acordo inicial. Aí depois, na trilha, a segunda coisa que eu faço é, primeiro, queridos, me conta um pouquinho, João, por que vocês começaram? Eu quero escutar um pouquinho falando sobre o primeiro amor. Por que vocês começaram? Maria, por que vocês começaram? Né? E, pessoal, nunca eu ouvi respostas de utilidade. Era mais útil ter alguém. Nunca. Tudo bem que isso também tem ali a sua importância, né? Mas sempre tem um tom de amor, um tom de cuidado, um tom de admiração para o outro. E eu acho que é importante resgatar. Sempre na vida, quando a gente está abalado com alguma coisa, a gente vale a pena fazer esse exercício. Lembre-se do porquê que você começou, né? Casamentos são intensos, né? E eles podem deteriorar. Carreiras são intensas e elas podem deteriorar. Relações entre amigos, elas podem se deteriorar. A gente tem que muitas vezes resgatar, qual é o primeiro amor com isso tudo, né? E depois, para não ficar numa cartilha muito longa aqui, eu uso um expediente que é universal na direção de eu uso para todos eles. Eu digo, olha, vocês nasceram dependentes. O ser humano nasce dependente. Eu nasci dependente, o Rodrigo, o Fred também, todo mundo aqui que está ouvindo a gente, João e Maria também, dependentes dos nossos pais. E a espécie humana é uma daquelas que permanece dependente por mais tempo, né? E aí chega uma hora que a gente amadurece, a gente busca uma carreira, uma profissão, e aqui eu sei que eu estou falando sobre a espécie humana bem no ambiente cosmopolita urbano, a gente busca a independência. Agora eu sou uma pessoa independente, né? Eu não preciso mais dos meus pais, eu já tenho... E lógico, né? A gente pode depois dialogar sobre independência, verdadeira independência emocional, social, familiar. Tem gente que não tem tanto isso, mas enfim. E aí João encontra Maria, Maria encontra João. E se eles quiserem ter uma relação conjugal totalmente dependente, um dependendo do outro, a coisa não vai dar muito certo. Mas também, se eles quiserem ter uma relação conjugal independente totalmente, notadamente não vai dar certo. Mas até esse momento, são dois seres humanos que só tiveram a experiência de serem dependentes ou independentes. Eles não sabem como ter uma relação interdependente. E aí eu acho que a gente pode servir, que a gente pode ajudar em como estabelecer uma relação de interdependência, muito mais baseada realmente no apoio, naturalmente dependente de um amplo e maduro diálogo. Eu concordo com o que o Fred colocou na direção do diálogo, com o que o Rodrigo reforçou também na direção de bom ter o diálogo assistido por uma pessoa de fora, que promova essas conversas. Daí a primeira etapa da minha trilha. Eu olhar no olho e dizer, eu vou cuidar do casamento de vocês e não só das finanças de vocês. E eu vou ajudar a gente a estabelecer diálogo. E quando a coisa estiver ligando, eu falo assim, para, Maria. Maria, olha o que você está dizendo efetivamente para João. É isso realmente? Ou será que não tem o melhor caminho? E aí depois tem várias outras técnicas que a gente usa. Já explorei em algumas open classes que a gente tem aqui. Se você estiver ouvindo a gente, ainda não é assinante da Academia Premium, você não sabe o que você está perdendo, né? Lá tem um monte de material nessa direção também. Mas eu acho que aqui o recado principal, pelo menos na minha prática, viu, Rodrigo e Fred, eu não me abstenho, né, de, se a coisa não está muito bem numa relação conjugal, dizer... não tem nada a ver com 100x% do CDI, ou com nada disso. Não existe sucesso profissional, não existe sucesso financeiro que supere um fracasso familiar. E é por isso que eu, então, coloco a colher, coloco o garfo, coloco a faca, coloco o prato, coloco o copo e me envolvo numa relação conjugal. Né? Enfim, dá certo todas as vezes? Não.
mas dá certo na maioria das vezes. Dá certo na maioria das vezes. Né? Rodrigão, Fred, que Deus te abençoe aí com esse casal. Eu já sei que ele te faz de instrumento desse jovem casal. E eu adorei uma ideia que você deu agora, que eu ainda não, dar uma caminhada. Talvez vamos sair para dar uma caminhada. Cara, realmente, até sair do ambiente reunião, escritório, seja no escritório, seja na casa do cliente, vamos dar uma caminhada. Muito bacana. Obrigado por ter compartilhado isso. A caminhada foi tão legal que ele toda hora ele fala, ó, tô à disposição, quando você quiser caminhar, bora lá. Me convida que eu tô junto. Boa, muito legal. Rô, e você, cara? O que você contou aí da semana passada? Por coincidência, acho que é uma família que tem também, aqui o tema são essas decisões grandes familiares mesmo, né? Uhum. É um casal ali em torno dos 40 e pouquinhos anos, então um casal jovem, tem 2 filhos pequenos, e eles tomaram uma decisão de carreira, de deixar o Brasil, né? Tiveram uma oportunidade de passar, né? Construir uma carreira nos Estados Unidos, então foram para Nova York, estão por lá, e só que com isso surgiram algumas inseguranças ali, né? Com relação ao patrimônio deles, né? Nessa nova vida. E em meio a muito ruído, né? Que a gente tem no nosso contexto atual, YouTube, rede social, TV e muita dificuldade em separar o que de fato é sinal e o que é ruído, eles têm uma insegurança quanto à internacionalização do patrimônio deles, né? A gente deve ter tudo aqui nos Estados Unidos, eu não posso manter nada no Brasil, medo sobre o futuro do Brasil, né? Então, muita gente no entorno comentando sobre isso, sobre a insegurança, e essa é a grande angústia deles que a gente tem conversado e que nós conversamos na última semana, basicamente tentando separar um pouco, né? Acho que o principal tema tem sido, André, tentar evitar que esse medo, que essa insegurança seja a bússola deles de tomada de decisão, né? E tentar comentar com eles, trazer alguns temas de, poxa, nessa decisão de internacionalização, né? O que deve orientar, né? Esse pensamento deles nessa fase da vida. Então esse foi o papo mais recente aí da semana. Legal. Fredão, eu acho que você já passou por casos assim também, né? Só para fazer um rápido comentário aqui, até brevemente comentei isso, né, nos nossos bastidores aqui, eu costumo trazer para o cliente basicamente 3 tipos de mudanças que são importantes, né? Eu digo que tem a primeira mudança, é o tipo de mudança orçamentária, que é tomar decisões de estilo de vida, de estilos de consumo, viagens para fazer, tipo de comida que a gente come, de roupa que a gente veste, mas são decisões de impacto basicamente orçamentário, né? Aí tem decisões que eu chamo de decisões de mudanças estruturais, né? Que também impactam o orçamento, eventualmente impactam até a questão patrimonial, que é, por exemplo, uma mudança de casa, um tirar filho da escola, um mudar plano de saúde. E tem outras que estão no terceiro nível, eu não consigo imaginar um quarto, que são mudanças tectônicas. Talvez o quarto nível sejam mudanças repentinas, né? O falecimento de alguém, receber uma grande herança ou alguma coisa do gênero. Mas as mudanças tectônicas são como essa que o Rodrigo descreveu, né? É uma mudança total de carreira, uma mudança de país, né? E fato que existem questões também técnicas, né, Fred, que a gente tem que cuidar. Por exemplo, a questão da residência fiscal e etc. Como é que você tem abordado esses assuntos com os clientes? E note que o Rodrigo trouxe para a gente foi algo que está aqui dentro da vertical da arte, que é as motivações deles, os receios deles, as ainda inseguranças que permeiam uma mudança tectônica. Como é que você tem conduzido essa questão, cara? Bom, o primeiro ponto é entender junto aos clientes, efetivamente, onde eles se enxergam no futuro, né? Se é realmente lá ou se existe só essa
Posso falar uma coisa aqui que pode ser até meio polêmica, mas assim, se existe só esse modismo de vou colocar alguma coisa lá fora. Tá? Porque até onde eu entendo é o seguinte: a partir do momento que eles estão lá profissionalmente, a vida deles está lá, faz o menor sentido, e se realmente saída fiscal definitiva aqui no Brasil, tá, etc., não faz nenhum sentido a gente pensar em colocar a risco o Brasil para quem mora nos Estados Unidos. Ponto. Tá? Agora, só faz sentido colocar risco fora do país para quem tem um projeto fora do país. Só faz sentido alocar dinheiro lá fora para quem tem tudo resolvido aqui dentro. E só vai fazer sentido de forma efetiva, gente. Eu posso até dar números aqui se vocês quiserem, tá? Mas no meu entendimento, só vai fazer sentido de forma efetiva essa alocação externa versus os juros e as garantias, etc., que nós temos aqui dentro do país, se for muito dinheiro lá fora. Eu só começo a enxergar possibilidades de ter retornos positivos e corretos, alinhados, tal, etc., com mais de $1 milhão, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, você começa a brincar com plataformas corretas que vão te servir de forma correta, acessando coisas lá fora, de 300 para frente. Tá? Então não é sair com 10 que vai resolver, com 20, com 50. Tá? Você vai acessar porcaria, você pode acessar coisa daqui. Eu estou sendo muito sincero em relação a tudo isso. Tá? Você vai poder fazer... você quer ter risco americano? Pega o IVVB11, você vai pegar S&P 500 em reais. Pronto, acabou. Tá? Você quer colocar lá fora? Pode ser dessa forma. Porque efetivamente a alocação final tem que ser 100% obediente à destinação para a qual o dinheiro vai ser colocado, aportado e destinado. Então, assim, se a vida custa em dólar, beleza, investir em dólar, tranquilamente. Tá? Agora, se a vida custa em real, faz sentido. Você vai jogar câmbio contra você, você vai jogar oscilação. Se a gente for acompanhar a curva do dólar nos últimos 20 anos, vocês vão ver a tinta que ela toma de qualquer IPCA longo, né? E curto também. Então não faz sentido investir em dólar, só pelo câmbio. Em dólar a rentabilidade real é negativa. Em dólar a rentabilidade real é negativa, se for só pela moeda em si. Então, se a minha vida está lá fora, mas hoje tem oportunidade de taxas altas lá fora, sim. Quero ver se acessar elas de verdade, se acessar um T-bill mesmo de verdade. Você não vai acessar abrindo a conta, vou fazer uma propaganda aqui no meio abrindo a conta internacional do C6 para investir. Você vai ser taxado ali de 0,5% a mais, não sei se vai compensar, tá? E efetivamente, o cara só consegue sair com um volume desse, quando a gente fala em $300 mil, a gente está falando de R$1,5 milhão ou mais, né? O cara só vai conseguir sair com isso daqui se ele tiver muito mais aqui, para ter alguma coisa lá fora. E se fizer sentido, projeto da vida futura das crianças, porque eles vão fazer faculdade lá, tá tudo bem, gente, mas efetivamente você tem que caminhar com o cliente para o seguinte: aonde você quer estar? E aí vai totalmente contra aqui, André, a definição e destinação 100% disso tudo, dessa forma que as pessoas acabam querendo colocar, vai totalmente contra aquela flexibilização que eu falei com o pessoal aqui dentro da live no último MMM nosso. Você começa a decidir para um lado que te trava tanto que aí depois você não tem margem de manobra. Né? Então tem que ser uma conversa muito séria. É definitivo mesmo? Se for definitivo, então, cara, sai com o CPF, nem pensa aqui Brasil. Bora, Rodrigão, estudar junto comigo aí, se você quiser, porque eu estou estudando. Vamos estudar coisa lá fora e beleza. Tá? O Fred falou que ia fazer publicidade do C6, mas a gente fez um publis com eles para esse episódio. Cada vez que a gente fala C6, a gente ganha $1.000, viu? Então, então segura aí, Fredão. Transparência. Então, olha só, C6 estão pensando em servir cliente agora. Se 6 estão fazendo conta se vale a pena ou não, se 6, já estamos ampliando o cofrinho aqui. Mas brincadeira, lógico que não, isso aqui não tem patrocínio de lugar nenhum, nunca vai ter. Rô, conta pra gente, primeiro, na tua carteira,
é a primeira experiência de uma potencial expatriação completa que você está enfrentando aí? Já teve algum caso antes? E, independentemente disso, como é que você está pretendendo conduzir aí? O que você está pensando em fazer para a gente poder caminhar junto com você? André, eu já tive casos de brasileiros, né, como o Fred falou, atuando aqui com carteiras internacionalizadas, né, ou com recursos fora do país, né, seja em estruturas mais sofisticadas, assim, offshore mesmo, né, ou algumas possibilidades que a gente tem hoje em dia até mais simples, né, como o Fred comentou, de contas internacionais, né, ou um investimento aqui no Brasil, custodiado aqui, mas está amarrado, né, com o dólar, ou com bolsa americana, ou com, né, outros índices até por aí, né. E bom, até o momento, né, a primeira abordagem, a primeira preocupação minha, e que isso se aplica a essa família, mas a todas essas que tinham alguma questão com internacionalização, foi deixar claro que o medo nunca é um bom direcionador, né? Então, André, eu sempre faço questão quando comentam isso é com qualquer insegurança, né? Pode ser insegurança com o futuro do Brasil, com o contexto econômico do Brasil, mas com qualquer outra, é de entender muito bem com o seu cliente, né? Com quem você está caminhando ali, qual é o receio, né? O que se ouviu, para tentar explorar muito bem assim quais de fato são os receios, o quanto esses receios estão pautados na realidade objetiva, né? E aqui já muitas vezes a gente se surpreende com o cliente com dificuldade até de definir de fato o que é o receio dele, né? Por conta, acho, desse contexto que eu comentei até também, né? De às vezes a gente se vê num turbilhão de informação e isso deixa a gente, de fato, com uma série de medos que a gente, às vezes, não consegue nem articular direito, né? Então, auxiliar o cliente nisso, em peneirar, de fato, e entender o que é um risco, realmente, e daí passar a pensar como a gente toma decisões coerentes com a construção desse patrimônio, e aí, né, o que o Fred colocou tem total relação, né, de, bom, então vamos entender como você pode se beneficiar, se é que você pode se beneficiar, de ter uma parte do seu patrimônio, por exemplo, em outro país, ou num ativo que não diz respeito às questões domésticas aqui do Brasil, né? Então, acho que esse isso já foi uma conversa que eu tive com eles já super produtiva, né? Acho que já trouxe muita paz para eles, né? Alguma segurança adicional de, olha, tem um caminho aqui, né? Para a gente pensar sobre isso, né? E daí entram os outros temas bem particulares, né? Que é o que o Fred comentou, a gente começou a discutir para entender, lógico, na medida do possível, da visibilidade que eles têm hoje, o quanto essa mudança é definitiva. Né? Lógico que a gente nunca vai conseguir cravar, né? Mas você consegue ter uma boa percepção ali do que é a intenção deles, né? Do que já é possível entender, do quanto tempo eles querem ficar lá, né? Ou se eles já cogitam em algum momento voltar. Porque entender o quanto da vida deles está no Brasil, o quanto da vida deles está de fato fora, é essencial para a gente conseguir estruturar assim a exposição que eles deveriam ter em reais, em dólar, né? E possivelmente a traçar um caminho em que eles possam se beneficiar, muitas vezes, do que há de bom de segurança e contexto econômico num país desenvolvido, com um ambiente de negócios como o que os Estados Unidos têm, assim como possivelmente se beneficiar também do que é característica de um país emergente como o Brasil, né? Lógico, o conhecimento da realidade brasileira que eles têm, o contato com as notícias que eles têm, a familiaridade com o Brasil que eles têm, juros, né, de país emergente, coisas assim, né? Então, no final das contas, acho que é isso, entender, tirar essa parte do medo, ter claro o que é que nós queremos construir assim com essa internacionalização
e possivelmente construir um caminho nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? E que uma família dessa possa se beneficiar do que há de melhor, né? Nos dois contextos, digamos assim, né? Muito bom. Eu vou me contar, esse caso em particular, eles foram para os Estados Unidos a partir de uma oportunidade, de um convite de trabalho, ou seja, esse primeiro capítulo, tudo muito bem organizado, bem formatado. Eles não foram lá para vamos ver o que vai dar e as coisas começaram a se encaixar, ou não, eles foram meio que na cara e coragem. Como é que foi o primeiro capítulo dessa família em particular? Não, eles foram mais bem organizadinhos, assim, tá, André? Então, assim, não foi na cara e na coragem, vamos ver o que vai acontecer, né? Eles tinham esse desejo há algum tempo e surgiu um caminho inicial, né? Surgiu uma oportunidade para começar a construir. Lógico que você parte de um estágio ali, né, na carreira profissional, diferente do que eles já tinham construído no Brasil, né? Então tem uma construção que tem sido feita lá. Mas eles tinham um caminho inicial ali para a prática profissional deles. Eu acho que naturalmente, acho que a primeira coisa mais contextual, toda mudança tectônica, ela também pode apontar para algumas outras mudanças relevantes acontecendo no curto e médio prazo. Ou seja, aqui vale muito mais o conceito do planejamento como um filme do que o plano como uma foto, né? Vale menos o que eu faço agora e vale mais o como eu me organizo para uma jornada, uma temporada de algumas mudanças que vão acontecer na minha vida. Naturalmente, também é importante observar, Rodrigo, as questões legais que precisam ser conversadas no contexto de uma expatriação, né? Para que não haja nenhum problema e, principalmente, mais importante do que a ausência de um problema é a presença de uma retidão, de fazer o que é certo, do fazer o que é correto, mesmo que isso seja custoso, né? Não dá para relativizar muito. Em um período de grandes mudanças, a gente tem a tendência a vamos ver o que vai dar e ficar no limbo por um tempo. Ok, algumas coisas são assim mesmo, mas dentro das 4 linhas, né? Então, aponte o cliente para algumas coisas que a gente precisa ajeitar desde já, né? E depois eu acho que essa é a reflexão mais importante, né? Também conversar com o cliente sobre as motivações para isso, para que não seja, e eu sempre, e para que a conversa de motivação não seja etérea demais, eu sempre costumo apresentar a seguinte reflexão para a família. Sempre que a gente faz um movimento para fugir de algo, é pior do que um movimento para ir na direção de algo. Ou seja, é muito ruim quando a gente está reagindo à vida. É melhor quando a gente está agindo na direção de uma motivação, de um projeto maior. Que projeto maior é esse? Qual é essa estrela norte que a gente tem para perseguir? E depois a gente vai ver se o caminho passa pelos Estados Unidos ou se passa por qualquer outro lugar, né? E eu acho que essa é uma conversa importante também que um planejador financeiro deve ter com essa família. E a partir dela, dentro sempre da observação das 4 linhas, a gente começa a organizar toda a questão fiscal e toda a questão financeira. E é fato, né, pessoal? Se os nossos passivos estão numa moeda, o ideal é que os nossos ativos estejam na mesma moeda, né? Talvez isso seja algo constitucional dentro aí do livro das leis do planejamento financeiro cross-border, né, ou do planejamento financeiro global, é atrelar ativo com passivo, dentro das 4 linhas. Mas antes, qual é a verdadeira motivação para tudo isso? Cara, a gente está conversando sobre a motivação há um ano e meio, não tem problema. Contanto que cada conversa comece a convergir um pouco mais. Sempre aponte para uma convergência, aponte para uma direção. O nosso valor vai ser amplamente percebido nessa direção, tá? Também, Rô, que Deus te abençoe aí também com esse caso, que você seja um bom ponto aí de reflexão, de ponderação, de pensamento e também de ação na direção dos ajustes que são necessários numa situação como essa, viu? Obrigado por compartilhar. Valeu, é sempre ótimo conversar com vocês, a gente sempre sai com a cabeça boa também para as novas. É bom, né? Você viu que essas 8 vezes, imagina as minhas 39 vezes que serão até a gente completar isso, as suas 8, imagina só.
O mais legal, Rodrigão, a hora que a gente chegar no 40, eu e o André vamos empatar, porque cada um faltou numa. Faltou uma. 39 cada uma. Ou seja, ninguém vai ser 100%, como não devemos ser, porque tudo tem flexibilidade. Eu não sei você, Tade, mas eu sou 100% homem. Se você quer flexível... Não, eu tô brincando. Ah, botar ufa. Pelo amor de Deus, tô brincando. Brincadeiras à parte. Rô, obrigado. Fredão, mais uma vez, muito obrigado. A gente volta em breve. A gente quer ainda fazer nesse ano de 2023 o 39º e o 40º episódio. Depois a gente vai descansar um pouquinho, né, Fred? Tirar um tempinho de descanso e vamos ver o que a gente prepara para a próxima temporada desse nosso podcast aqui. Turma, obrigado, bom descanso. Fiquem com Deus, um abraço. Tchau. Tchau.